Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Meu querido e amado irmão, é a saudação de todos quantos estão ligados ao ministério Ecos do Evangelho, braço de divulgação teológica do Instituto Educando para a Paz. Meu amado amigo, esta é uma ministração introdutória do Ministério Ecos do Evangelho, que inicia no ano de 2017 a clínica espiritual. A clínica dos velhos tempos, no qual cada congregação, cada pastor de congregação, dedicava um dia, geralmente às quartas-feiras, que era dia de culto de oração, para, durante o dia todo, atender as suas ovelhas no aconselhamento, para um pequeno bate-papo, às vezes sem um problema algum. Tinha o irmão, tinha a irmã, mas só pelo prazer que havia de compartilhar alguns minutos com o pastor da igreja. Queridos e amados irmãos, hoje o que chamo de igreja, ela perdeu o rumo. Ela foi para uma outra esfera que não é a nossa. Mercantilizaram o processo de culto. Não temos mais uma ministração embasada naquilo que Jesus ensinou nos santos evangelhos. Há uma judialização da liturgia com adereços do judaísmo que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer você ter se permitido acessar este vídeo e dar um pouquinho do seu tempo para eu falar com você. Todos os dias, neste canal, você terá um vídeo com uma pregação, uma ministração objetiva, voltada para a sua satisfação espiritual e sair deste ranço que tomou conta das organizações religiosas referentes à prosperidade. Meu amado e querido irmão, isto é um estelionato religioso. Se você não obedece a Deus, não vai haver prosperidade em sua vida. Pense nisso. Se você não olha atentamente para João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, dita pelo Senhor Jesus, você vai ficar trombando de igreja para igreja. Com certeza, estou falando com muitos agora que já passaram por diversas denominações religiosas. Em todas elas encontraram problemas gravíssimos que os fizeram se afastar. Muitos desfaleceram nos caminhos
estão parados, sentados em casa, olhando pela janela, vendo as pessoas irem para a escola dominical, para o culto da tarde, para o culto das irmãs, para o círculo de oração, para os cultos de evangelização, e ele está ali parado, sem forças, em pior estado do que antes que aceitou Jesus. Pois a congregação, não a igreja, a congregação, muitas vezes a direção da igreja o afastou, o encostou, ou deixou sentado num banco, obrigando-o por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu já vi punições de até 2 anos, 10 anos, para a pessoa retornar ao convívio do irmão. Recentemente, eu tive oportunidade de participar de uma organização religiosa humilhante. A pessoa errou, cometeu um erro contra as normas da congregação. Ela é colocada de castigo. E tinha um banco na frente isolado de todos. Estava o banco, o primeiro banco, o segundo banco não sentava ninguém. E eles estavam isolados completamente do convívio, da comunhão com os irmãos. Não podiam nem saudar os irmãos. Isto é um dos maiores absurdos que eu já vi em 44 anos de ministério. Eu faço 45 anos de ministério no dia 4 de agosto de 2017. Jesus nos chamou para promover o amor. Jesus nos chamou para promover o ID. O que é o ID? É você promover na pessoa humana, no homem como gênero humano, o índice de desenvolvimento espiritual. Jesus nos chamou para salvar. Jesus nos chamou para evangelizarmos e não para espalharmos. Está tudo errado. Mas está errado por quê? Pela falta de vontade, pela falta de capacitação de muitos pastores que se acham pastores, mas não o são, apenas têm o título de pastor, mais desagrega do que agrega, não tem amor pelas ovelhas. Chegamos a tal ponto que, se um pastor encontrar uma ovelha enroscada em um buraco dentro de um arranha-gato, para não ter muito trabalho, ele joga as outras 99 lá dentro. Vivemos tempos difíceis de se lidar, mas temos uma esperança, porque o Senhor Jesus ele falou que este tempo viria, que este tempo aconteceria e que nós viveríamos ele. Então nós temos que, de uma certa forma, que estamos compromissados com o Cristo e não com organizações religiosas que mais espalham do que agregam. E nesta primeira ministração, eu quero convidar a você a meditar comigo sobre dízimos e ofertas. Eu sou visceralmente contra a coleta, quer na igreja, na congregação,
no rádio, na televisão. Raciocine comigo. O dízimo é obrigação? Não. Paulo fala que é para dar com alegria. O dízimo é a satisfação do crente quando ele é abençoado por Deus. O dízimo não é devolução. O dízimo é gratidão pessoal, individual do crente. O dízimo não é sacrifício. O dízimo é a dação voluntária de um percentual que o crente reserva para colaborar com as despesas do templo. O dízimo ele não foi feito para enriquecer pastor, bispo, apóstolo. Não. O dízimo foi estabelecido nas Escrituras Sagradas já no Velho Testamento. No Êxodo. Na saída do Egito, o que fizeram os hebreus, que ainda eram hebreus, não eram judeus, eles eram hebreus. Qual é o significado de hebreus? Hebreus é nada mais, nada menos de povo, nada mais, nada menos, significando povo que vive em tendas. Depois, muito na frente, é que foram chamados de judeus pela primeira vez. Mas toda a conquista da Palestina, todo aqueles procedimentos no deserto, 44 anos de deserto, numa margem que levaria apenas 4 dias, eles levaram 44 anos para que fosse consumida 4 gerações. 4 gerações. Vê o que causa um bezerro de ouro na vida do crente. As ofertas, elas são justas? São. Mas por que a oferta é justa se eu já dou o dízimo? Que eu já pago o dízimo. Você não devolve, não. Você paga o dízimo. Porque é uma obrigação do crente. É uma obrigação bíblica do crente. Você paga o dízimo. Você não deixa de pagar a sua conta de luz porque ela vai ser cortada. Você não deixa de pagar a sua conta de energia elétrica, de água, de gás, porque as concessionárias não perdoarão, vai cortar. Mas Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Você já pensou se Deus cortasse a bênção, a misericórdia, a longanimidade sobre a pessoa que não dá o dízimo, que não devolve o dízimo, que não paga o dízimo, seja lá a forma que você possa imaginar? A tua congregação, você encontra ela limpinha. Antes, na minha época, bem distante, já mais de 40 anos, os diáconos, antes do culto, limpavam a igreja, envernizavam bancos. Porque as congregações, as igrejas locais, elas tinham bancos e não cadeiras plásticas. Erguiam-se os templos especificamente, lançando uma pedra fundamental, rogando a graça de Deus. Erguiam-se templos especificamente para honrar e glorificar o nome do Senhor, para o compartilhar da irmandade, para a irmandade, ela louvar a Deus, glorificar a Deus.
em espírito e santidade. Você notou que hoje nós não temos cultos mais? Hoje nós temos sessão de descarrego, que é da Umbanda. Hoje nós temos cultos de renascimento. Um crente renasce. Vivificação. O crente é morto. Precisa ser vivificado. Culto da família. Mas que família? Família que muitas vezes só tem a mãe na igreja. Pai e mais 9 filhos não estão na igreja, estão perdidos no mundo. Cultos para expulsar demônios, que barbaridade! A que ponto chegamos, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã? Uma pessoa se retorcer todinha, dar o maior espetáculo dentro da nave de uma igreja local, de uma congregação. Onde está o poder da palavra de Deus? Onde está aquele que é chamado de anjo da igreja local, da congregação? Como pode as trevas sobrepujar a luz? A Bíblia está no púlpito. O pastor está pregando. E de repente uma pessoa dá um berro e cai no chão? É preciso deixar de hipocrisia. Aonde está o Espírito de Deus, o espírito do demônio, ele não pode entrar. Quando o endemoniado, ele já tem a pretensão de ir na igreja para se libertar, ele já é liberto antes de entrar na igreja, porque a palavra está no púlpito. Ou então onde fica João 15:3, que nos fala: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Há muitos erros, há muita hipocrisia, há muita falta de sinceridade para com Deus. Pastores que se apresentam como pastores, que não têm a mínima condição de ser pastores. É por isto que nasceu o ministério Ecos do Evangelho. Não usamos o nome de igreja, porque a igreja para nós, ela é invisível. Ela é universal em sua essência. Ela é católica, ela é apostólica, mas ela não é romana. Ela tem por cabeça a pedra que é o Cristo, e os pés também é a pedra fundamental, que é também o Cristo. Esta igreja está sobre as nuvens e é formada por vivos e mortos, que andaram na seara de Jesus, obedeceram a Jesus, e entre essas duas pedras estão ligados, formando o corpo do Cristo. Vivemos tempos muito difíceis, e eu te convido a vir participar conosco do Ministério Ecos do Evangelho. Por hora virtual, mas com certeza teremos
congregações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, porque é um início de trabalho. E o início de qualquer trabalho você o inicia pela fé. Eu não tenho uma cadeira, eu não tenho um bloco assentado. Eu tenho a minha confiança em Deus, que Ele pode modificar a sua vida. Eu tenho a minha confiança em Deus como bispo, que sou reconhecido, homologado pelo Conselho Nacional dos Pastores Evangélicos. Documentado, registrado. Não fui consagrado por interesses. Não fui consagrado por ter um anel mais bonito. Aliás, o único anel que eu uso é a aliança no meu dedo que comprova a minha aliança com a minha esposa. Há 24 anos ela está aqui. Há 24 anos. Então nós aqui do Ministério Ecos do Evangelho estamos lançando a proposta da volta da clínica espiritual, do restabelecimento da clínica espiritual. O nosso ministério ele é totalmente gratuito no atendimento às pessoas. Não nos importa em qual igreja local vós estáis filiados. Hoje nós temos a possibilidade de entrar na sua casa pela internet. Conversarmos cara a cara, face to face, pelos vídeos. Temos condições de transmitir ao vivo. Temos vários sistemas que nos concedem a oportunidade até de realizarmos culto, de ministrar um culto a partir da rede mundial de computadores dentro da tua casa. É assim que vai começar o Ministério Ecos do Evangelho. Vamos ter um grande tempo no ar, transmitindo ao vivo. Temos a nossa escola de teologia. Esta tem que ser paga, é lógico. Dá trabalho. Como diz o corta para mim, corta para mim. Põe que é exclusivo, porque custa caro, dá trabalho. Mas nós temos uma plena certeza. Os obreiros que nós formarmos dentro do Ministério Ecos do Evangelho sairão fortalecidos pela Palavra de Deus, com conhecimento pleno da Palavra de Deus, sabendo manejar a Palavra de Deus. Não se afastando nem pela direita, nem para a esquerda. Sempre seguindo o cânon da Bíblia Sagrada. E em especial, o Novo Testamento da Palavra de Deus. É com você que eu quero falar. Suas dúvidas sobre textos das Sagradas Escrituras. Um esboço de sermão que você precise para uma ocasião especial. Um bispo que você precise para celebrar o seu casamento em conjunto com o cartório civil. O Ministério Ecos do Evangelho, ele nasce não para cobrir falhas, porque nós não temos a capacidade de cobrir qualquer falha que haja dentro das igrejas locais. As falhas são tantas, imensuráveis, que vivemos um tempo no qual muitos que antes beberam na fonte da água da vida, como os judeus, os fariseus, os escribas no templo de Jesus, e depois foram
ao pé da cruz para o acusá-lo. O acusaram diante de Pilatos, diante de Anás e Caifás, e por fim, para encerrar a obra demoníaca, eles foram escarnecer do Rabi da Galileia pendurado na cruz. Venha para o Ministério Ecos do Evangelho. Não nos importa a sua situação. Se ainda não estáis limpos pela palavra, vós sereis limpos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. São João, capítulo 15, versículo 3. Não somos favoráveis à punição, porque não se pune, mas sim educa-se. Não se corta a comunhão, mas sim leva o infrator a buscar a ter comunhão, misericórdia, fraternidade, auxílio, ajuda, ombro amigo, conselheiro, conciliador, árbitro. Um dos maiores conselheiros que temos na história sagrada é Salomão. O que você faria naquele momento aquelas duas mulheres se apresentando como mãe de uma criança? Ora, Salomão não sabia, não teria como definir uma discussão, um lero-lero, um blá-blá-blá ali, que por fim ele toma a decisão. Ele arbitra a sentença. Pegue um meirinho numa perna da criança, outro meirinho na outra perna e outro meirinho corte a criança no meio, dá esta metade para essa e dá essa metade para aquela. É complicado. É complicado. A igreja local, ela perdeu o rumo. Estão prevendo para o ano de 2020 uma população evangélica de 100 mil crentes. Eu duvido. Hoje nós temos mais crente desviado do que crente dentro da igreja. A sangria na membresia, ela é muito grande. A igreja local hoje ela não tem alimento espiritual e ela não tem alimento numa tremenda de uma crise desta para atender às necessidades da membresia. É uma ânsia de construir, de improvisar templos em salões de bar alugados, em cinemas, mas se esquecem não dos necessitados que estão na rua fora da igreja, mas dos necessitados que estão dentro da igreja local, dentro da congregação, que convive dia a dia com os irmãos. Raros são os pastores que apresentam as necessidades da igreja no que tange a irmãos que estão passando por dificuldade. Quantos irmãos hoje não estão com ordem de despejo? Quantos irmãos hoje deixaram de tomar o café da manhã, de almoçar, para deixar comida para que seus filhos comam? Quantos pais, membros de igrejas locais, que hoje não almoçaram, não tomaram um cafezinho à tarde, não comeram um lanche, só beberam água, levaram a marmita vazia para o trabalho.
muitas vezes apenas com um ovo e um pão, porque não tinham alimento na despensa. Não me importa se eles são dizimistas ou não são dizimistas. Ele é membro da família. O dízimo é consciência espiritual da necessidade de devolver, de pagar. De separar 10%. Eu me admiro. Apóstolos, entre aspas, pedir o trízimo, 30% do salário. Não se tem mais culto, são só campanhas arrecadativas. Desafios de homem para roubar outro homem. Deus não precisa de dinheiro. E o pastor não tem necessidade de lembrar a igreja que ela tem que contribuir com o dízimo, contribuir com as ofertas, porque a igreja tem despesas. A igreja tem obrigações para pagar com o fisco, tem obrigações a pagar com a previdência social do pastor, tem obrigações a pagar com as companhias concessionárias de energia elétrica, água, gás, material de limpeza, papel higiênico, bebedouros, manutenção da pintura da igreja, manutenção do templo. Tem que ter uma reserva para ter alimento para os necessitados, alimentos armazenados emergencialmente. Se cada irmão da igreja religiosamente levar 1 quilo de alimento, quantas cestas básicas poderão ser montadas? E quantos irmãos que, além de contribuírem corretamente com o dízimo, com as ofertas, têm condição ainda de dar uma cesta básica? A igreja local reúne o corpo da igreja invisível sobre as nuvens. Venha para o ministério Ecos do Evangelho. Se quiser ficar conosco, fique. Se não quiser, não fique. Se tiver um problema que esteja passando, que esteja em dúvida no que tange a palavra de Deus, nos escreva, nos comunique pelo WhatsApp, nos comunique pelo Facebook, pelo e-mail. E nós gratuitamente, sem querer nada, absolutamente nada de vocês. Nada, absolutamente nada no termo financeiro. Temos vivido até agora sem nunca depender de igreja. Eu nunca recebi um salário de igrejas que administrei. Por consciência, por temor a Deus. Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Contribuições recebi. Quando eu estava em momento de necessidade, levaram cesta básica na minha casa, sem eu pedir. Descobriram que eu estava com problemas em casa, nem sei como. Não era nem da minha igreja. Não era nem da minha igreja local. De outra congregação, a pessoa chegou, bateu no meu portão com uma sacola e falou: olha, eu vim aqui porque o Senhor me mandou em missão. Me deu alimento para eu, minha mulher e 3 filhos, que aguentou 2 meses. Nem conhecia o cidadão, nem conhecia o meu irmão.
são os mais condenados pelas outras organizações religiosas, são considerados como sendo seita, nem os consideram igreja. Os chamam de barril. Mas eu vivi a experiência. E ninguém pode contestar. Eu vivi a experiência. Não sei de onde veio, não sei de que congregação era, não sei qual era a sua congregação, não sei qual era a sua igreja. Ele pura e simplesmente chegou, bateu na minha porta com 2 sacolas, um velhinho, até arcado. O Senhor falou no meu coração para vir nesta casa, do jeito que eu estou vendo aqui na frente, e trazer este alimento. A paz de Deus virou as costas e foi embora. Nunca mais eu ouvi. Isto foi na década de 80. Ministério Ecos do Evangelho, Ministério da Solidariedade, Ministério da Fraternidade, Ministério da Palavra de Deus pregada em espírito e em verdade. O ministério para reerguer vidas e não para afundar vidas. Com certeza inauguraremos o nosso primeiro templo, com um grande evento, em um grande local. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera e prova daquilo que não se vê. Eu estou dando a minha cara para bater. Eu estou à sua disposição. Se tem um problema para resolver, não sabe o caminho, quer uma orientação segundo a Bíblia Sagrada? Por favor, e-mail educopaz, educopaz@gmail.com. Meu telefone 11 é o DDD 9 4015 4383. 11 é o DDD 9 4015 4383. WhatsApp 11 9 40 15 4383. Facebook 11 9 40 15 4383. O telefone é Nextel, mas hoje podemos nos comunicar sem gastar um centavo, a não ser a bateria do celular. Podemos nos comunicar ao vivo pelo Facebook, podemos comunicar ao vivo, vendo o rosto um do outro pelo WhatsApp, podemos nos comunicar ao vivo pelo Messenger. Questionam operadora. Nós estamos quase que 24 horas por dia no ar. Você é o meu convidado especial. Um dia daremos um abraço um no outro e rejubilaremos na pessoa do Senhor Jesus. Porque fomos agraciados. Além de nos tornarmos irmãos, termos uma cumplicidade para com o amor, para com a paz, de forma singular, que extrapola qualquer tipo de pensamento, fora de 1 Coríntios capítulo 3. Como diz Oséias de Paula,
O amor é tudo. E ele canta: o amor supera o ódio. Não fique afastado de congregar, não fique afastado de comungar com os irmãos. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Temos condições até mesmo de ministrar a Santa Ceia virtualmente, dentro do que manda o cânon, porque a rede mundial de computadores é uma bênção de Deus. É uma ferramenta de Deus, devido à proximidade do final dos tempos, para que consigamos agregar mais e mais almas, para que subam para a glória, para glorificar ao Senhor diante do trono da sua majestade. Ele permitiu que o conhecimento humano criasse esta rede mundial de computadores, para que nós pudéssemos ser mais solidários, mais irmãos. Eu estou te convidando, venha comigo formar o Ministério Ecos do Evangelho. Não é uma igreja diferente, não é uma igreja local diferente. É o mesmo ministério ortodoxo primitivo chamado de Igreja dos Apóstolos. Eu agradeço a sua atenção. Desejo para você Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um ano de 2017, com todos os seus problemas resolvidos, cheio da prosperidade verdadeira que provém da sua comunhão com Deus. Teremos um longo tempo para conversar. Caindo eu, desaparecendo eu, outro vai dar continuidade ao ministério. Não temos diretoria, não temos tesouraria, não temos nada disso. Temos uma conta bancária em nome da pessoa jurídica, onde, se um coração bondoso quiser nos dar alguma oferta para melhorarmos a nossa capacidade, nós forneceremos a tempo preciso, não agora. E não ao vivo, em off. Você quer um aconselhamento na tua igreja local, na tua congregação, na tua associação de pais e filhos, na tua escola, na associação de pais e mestres? Eu estou disponível para isso. Contate educopaz@gmail.com educopaz@gmail.com. WhatsApp 11 40 15 4383. WhatsApp 11 40 15 4383. Facebook www.facebook.com/educopaz, ou pode colocar José Carlos Pereira, que aparecerá esta carranca que assusta a criancinha. Muito obrigado pela sua audição. Muito obrigado pela sua paciência. Eu quero te ajudar. Eu preciso te ajudar. Se eu não te ajudar, eu não me satisfaço espiritualmente. Eu não quero o que é seu. Eu quero lhe dar aquilo que está dentro da Sagrada Escritura. Conhecimento espiritual. Para que você não caia no logro, não caia no engano. Há muitos vigaristas espalhados por aí. Não nos interessa o que ele faz. O que interessa para o ministério Educando para a Paz é o seu crescimento espiritual. É você ver a cada dia você progredir
espiritualmente, materialmente, pela sua observação correta daquilo que determina a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as sagradas Escrituras ou Escrituras Sagradas. Venha conosco. Vamos crescer juntos. Você crescendo, eu cresço. Entendeu? É o inverso da coisa. Primeiro você cresce, depois eu cresço. Eu tenho a responsabilidade com Deus, eu tenho a responsabilidade com Jesus de promover o índice de desenvolvimento espiritual. Mateus 28:20, Marcos 15:17, se não me falha a memória. Vamos mudar esta situação e vamos, de fato, batalhar para que Jesus venha o mais breve possível. Eu te amo, meu irmão. A nossa saudação é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A nossa saudação, encontrando com qualquer irmão na rua ou em qualquer lugar que estivermos, sem sabermos se são crentes ou não são crentes, não nos importa a religião, a nossa saudação é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Obrigado.